Salve Maria, nós estamos tratando do leigo, da missão do leigo na sociedade temporal. Temos falado aqui a respeito do conceito de sacral. Sacral, sagrado, consagrado. O que é o consagrado? Nossa Senhora pediu em Fátima a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. O Brasil foi consagrado a Nossa Senhora Aparecida. Também, no plano natural, uma mãe consagra um filho a Nossa Senhora. O conceito de sagrado envolve uma bênção da igreja. A igreja dá esta bênção aos objetos de culto. Claro, ao cálice, à patena, ao ostensório, ao altar. Então, esses objetos se tornam sagrados para o uso do culto. E sacral, o que é? Sacral é a forma, simplificando, sacral é a forma da sociedade temporal se assemelhar à igreja. Como nós vimos, a Santa Igreja tem uma bênção própria para o altar, para o cálice, para o ostensório, para a patena. Esses objetos se tornam sagrados. Nós temos sacralidade natural que Deus colocou na criação. O Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, numa reunião para jovens em São Paulo, ele aborda o assunto da sacralidade e procura dar alguns exemplos para tornar acessível essa noção. Então, ele dá um exemplo. Naveta. Todo mundo conhece, aquele objeto que se usa para colocar o incenso, a cerimônia do Santíssimo, nas missas solenes e tudo mais. Essa naveta, ela tem uma forma, uma dignidade de forma própria para o uso que ela vai ter. Ela vai conter um incenso que é para a glorificação de Deus. Então, diz o Dr. Plínio, conter um incenso destinado a ser queimado em honra de Deus é alguma coisa muito alta. Isso é uma finalidade sacral. Então, o homem produz a naveta como uma referência a um ente infinitamente superior. Uma referência a Deus. Nós temos também outro exemplo que o Dr. Plínio dá, é a sacralidade da espada. Pode chocar a muitas pessoas, mas a espada recebe da igreja uma bênção. Diz o Dr. Plínio, a espada, sem ser uma arma de guerra, ela simboliza o heroísmo. E o heroísmo pelo qual o homem dá a vida por alguma coisa mais alta do que ele próprio. Então, por que razão a Santa Igreja abençoa a espada dos militares? Porque a Santa Igreja dá esta bênção a instrumentos que são instrumentos de morte? A bênção é um penhor de vida. Ela abençoa uma espada que é um instrumento de morte. Parece um sofisma, parece, né? Mas é muito fácil de explicar. A igreja dá esta bênção porque ela vê na espada dos militares um baluarte da justiça. A espada do militar não é para a igreja um instrumento com que se mata em guerra de conquista, mas um meio de defesa do direito lesado, da civilização agredida, da moral conspurcada. É por isso que o Papa, bem-aventurado Urbano II, convoca a cruzada, a espada a serviço da fé. Agora o Dr. Plínio vai mostrar o aspecto externo da espada, vai descrever, mostrando como o niquelado da espada, a linha reta da espada, o ligeiramente afilado da espada, lembram ao homem a noção da luta em defesa de uma causa superior. Olha, isso não é imaginação, isso é realidade. A espada lembra isto mesmo. Nós estamos tratando aqui da sacralidade em objetos. Aqui as pessoas que puderam presenciar uma revoada de estandartes da TFP em campanhas públicas, aquilo dá realmente um aspecto de sacralidade temporal. Outro exemplo que o Dr. Plínio dá é a mãe de família, a sacralidade da maternidade católica. Estão vendo aí na foto? A foto está muito clara. A proteção da mãe à criança. Nós temos outro exemplo de sacralidade natural. Jacó, patriarca, abençoa os 12 filhos que vão dar origem às 12 tribos de Israel.
a bênção do pai aos filhos, a bênção dos padrinhos aos afilhados. Essa bênção é uma imagem da autoridade de Deus natural. Então, nós vimos, o sagrado é tudo aquilo que é próprio da Santa Igreja. Por exemplo, o sacerdote é consagrado a Deus. Nós temos também a sacralidade na civilização. O conceito de sacral já toca na esfera dos leigos, toca, portanto, na nossa esfera, na missão do leigo, na consecratio mundi, consagrar o mundo, sacralizar o mundo. Isto está bem tratado no livro Revolução e Contra-Revolução, quando o Dr. Plínio afirma que a obra da Contra-Revolução ela vai primar pela hierarquia, pela sacralidade em toda a extensão possível da ordem temporal. Nós estamos tratando aqui da ordem temporal, da missão do leigo. Nós estamos aí com um exemplo muito bonito, que é a obra do Augustus Pildin, meados do século XIX, o parlamento inglês que ele desenhou. Uma obra perfeito exemplo de sacralidade, vamos dizer, com uma conotação inglesa. Agora, nós temos a parte do leigo que se chama a sacralidade natural. Esta sacralidade natural, Deus colocou na criação. Nós podemos ver, está à nossa disposição. Vamos pegar alguns exemplos. A via de São Boaventura e procurar na criação os vestígios de Deus. É a expressão consagrada teológica de São Boaventura, grande doutor medieval. A forma de um pinheiro pode parecer assim um pouco teórico, mas esse pinheiro que está aí, esse formato de cone nos traz com muita clareza o conceito de desigualdade. Ninguém está oprimindo ninguém, mas tudo converge para esse ponto monarca. Vamos pegar então alguns objetos naturais, a sacralidade natural que Deus colocou na criação. O alto mar nos dá uma ideia de grandeza, mistério, transcendência. Nós podemos dizer, acrescentar uma palavra, nos reporta para Deus, nos dá uma noção, portanto, de sacralidade. O Grand Canyon, nos Estados Unidos, eles tomaram essa fotografia do Grand Canyon. Grandeza, mistério, transcendência, ela facilmente nos reporta a um ente superior. Isso aqui não é panteísmo, isso aqui não é culto à natureza. Isso aqui é o espírito católico que, segundo São Boaventura, vê nas criaturas aspectos da perfeição de Deus. Muito acessível para nós aqui são a montanha do dedo de Deus. Vejam essa foto. E o Dr. Plínio, então, explica o que é o sacral. É tudo aquilo que tem propriedades especiais para nos lembrar os supremos atributos de Deus. Não vamos olhar o dedo de Deus como uma pessoa sem espírito sobrenatural. Vamos ver aí um reflexo das perfeições do Criador. Esta sacralidade natural que nós estamos vendo, ela pode ser vista também no relâmpago, no trovão, no raio, já vimos no mar, já vimos nas montanhas. Ela pode ser vista e ela deve ser vista, essa sacralidade natural. Vamos tomar aqui a sacralidade e vamos direto para os santos. Uma fisionomia de Santa Bernadette Soubirous, de Santa Teresinha, de São João Bosco. A pessoa vai dizer, não, eu estou vendo santidade. Você está vendo santidade e está vendo sacralidade. Ele espelha aquela fé que ele professa na sua própria face. Esse é o conceito de sacralidade no homem. E nós temos, por fim, aquela sacralidade que houve na Idade Média, a sacralidade na civilização católica. Então, a missão do leigo, a missão da Contra-Revolução é sacralizar
em toda medida do possível, a sociedade humana. Esse é um conceito muito importante que o Dr. Plínio desenvolve no livro Revolução e Contra-Revolução, e que ele sempre ensinou a todos os jovens da TFP a noção de que é preciso sacralizar. Nós temos a sacralidade quando o homem prepara o objeto para o culto, ele desenha o que ele faz da naveta que vai conter o incenso para a adoração do Santíssimo. Quando ele prepara a forma dos castiçais, quando ele prepara o design das igrejas, como fez o Aleijadinho, tudo isso ele foi dando formas sacrais. Quer dizer, o que é isso? É a forma pela qual nos lembra Deus, nos lembra os atributos de Deus. Não tem nada a ver com panteísmo, nem com religiões gnósticas, nada disso. É que Deus colocou, segundo São Boaventura, os reflexos dele, das perfeições dele na criação. Bom, é uma abordagem que eu queria fazer hoje. Fica aí o convite para todos nós. Salve Maria.